Bom, essa é uma aula que vocês colocaram nos comentários. Algumas pessoas me pediram, falaram assim, professor Ija, pode explicar um pouco sobre inequação? E eu sei que parte das dúvidas de vocês, quando se tratam em inequações, é porque agora a gente está falando de uma certa simbologia. Esse é o tipo de questão que talvez não apareça diretamente assim, mas faz todo sentido vocês aprenderem sobre inequação, porque traz uma perspectiva e uma análise de função muito poderosa, tá? Então essa vai ser a primeira aula. Nós teremos talvez umas 2 ou 3 aulas sobre esse tópico. E mais uma vez, eu deixo aí à disposição de vocês, a critério de vocês apresentarem as dúvidas. Consequentemente, eu gravo aqui as aulas e a gente avança no contexto e no ensino. Bom, a gente vai falar de inequação e é claro que para esse encontro eu vou tratar inequação do primeiro grau. Vamos olhar para a inequação do primeiro grau porque é a porta principal para o ensino. O que, que nós temos que saber sobre uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau nós vamos chamar assim, ó, f de x, que também é conhecida como y, mas vamos trabalhar com f de x, tá? Porque assim eu prefiro, acredito que seja mais fácil a gente manter um entendimento. Então, f de x vai ser igual a quem? Ó? A ax mais b, uma vez que a precisa ser diferente de zero. Agora, por que, que a precisa ser diferente de zero? Justamente para que a existência dessa relação de f de x igual a ax mais b, ela seja clara para a gente. O termo a e o termo x são esses termos que nos trazem a característica de que nós estamos trabalhando numa função do primeiro grau. Qual é o expoente de x? É 1, tá? Então, o a precisa ser diferente de zero. Outra coisa importante que nós precisamos é relatar que quando a função ela é crescente, tá? Quando a função é crescente, para a maior que zero, a função é crescente. Então você já pode anotar isso. Se o termo a ele é maior do que zero, nós temos que essa função é uma função crescente. E também, logicamente, nós já conseguimos deduzir que a função ela é decrescente para todo a menor do que zero. Para todo a menor que zero, nós teremos uma função que vai, né, ser decrescente. Logo, a gente também podemos definir que a função constante ela é representada quando nós temos a igual a zero. O que, que é a função constante? É justamente o caso que eu tratei aqui para poder te explicar essa relação de função f de x é igual a ax mais b. Significa que se a é igual a zero, o nosso f de x é igual a b. b é uma constante, tá vendo? Não tem um x ali multiplicando, não tem um valor multiplicando e trazendo essa ideia de que nós estamos falando de funções, tá? Então, uma coisa muito importante que eu já quero deixar aqui para vocês é quando nós falamos nas raízes ou zero da função. Então, toda vez que você ouvir a palavra zero ou raiz da função, o que, que nós estamos tratando? Nós estamos tratando que f de x é igual a zero. Exatamente isso que nós estamos falando. E se f de x é igual a zero, nós já apresentamos aqui que é ax mais b. Então, nós temos zero é igual a ax mais b. Sendo assim, nós podemos definir que o valor de x, ele é o quê? X é igual a menos b sobre a. Por enquanto, sopa de letrinha, mas eu prometo que vai melhorar daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos melhorar com esses conceitos. Mas essa é a primeira aula que eu preciso trazer para vocês, esse entendimento teórico. Anotem todos os detalhes e nós vamos avançar. Aí, o que nós vamos explorar a partir de agora é o estudo dos sinais. Então, é exatamente isso aqui, ó.
o estudo dos sinais da função, tá? Do primeiro grau. Temos que estudar esse cara e analisar que existem algumas características. As características são basicamente essas aqui. Quando A é maior que zero, nós temos essa característica. E nós temos uma outra característica quando o A for menor do que zero. Vamos ver aqui para o A maior do que zero. Para o A maior do que zero, nós vamos fazer a seguinte relação, tá? Olha só, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Dúvidas sobre X e Y? Fale conosco, tá? Fale conosco que nós queremos apresentar. Então, eu estou vendo A maior do que zero. Olha para isso. Toda vez que eu olho para o A maior do que zero, eu tenho a seguinte relação. Ó. Eu tenho uma função crescente. E o que acontece nesse intervalo aqui? O que está acontecendo aqui dentro? Aqui acontece que o nosso f de x é maior do que zero. Ou seja, os valores da função vão ser maiores do que zero aqui nesse ponto. E o que acontece então do outro lado? Nessa relação que nós temos aqui, qual é a relação? De que f de x é menor do que zero. Essa é a primeira propriedade. Nós temos A maior do que zero e agora nós teremos também A menor do que zero. Mais uma vez eu desenho o eixo x e y. E aí eu tenho essa representação aqui de função decrescente. Então, o que está acontecendo aqui nessa parte de baixo? Anteriormente eu tinha um f de x maior do que zero. Olha ele aqui, ó. Tá? Um f de x maior do que zero sendo representado aqui. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho um f de x, o que? Menor do que zero. E o que está acontecendo do lado de cá? Olha aqui, valores positivos, nós temos f de x maior do que zero. Ou seja, para todos os valores negativos de x, ele vai me apresentar y positivo. Eu coloquei y, mas lembrando, y também é igual a f de x, y é igual a f de x. Então, esse é um conceito para vocês, teórico. É importante que vocês anotem nesse primeiro momento. E aí, somente para que eu possa fechar aqui com vocês, eu vou trazer bem aqui para A maior do que zero, vou colocar em branco. Nós temos A maior do que zero, a mesma reta. Olha aqui, eu tenho aquela reta, eu tenho aqui esse pontinho. Que pontinho é esse? Esse aqui é o pontinho chamado zero da função, ou seja, é a raiz da nossa função. Ele é representado por quem? Menos b sobre a. Todos os valores que estão vindo para essa direção têm o mesmo sinal de a. Olha, estou falando de mesmo que? Mesmo sinal de a. E o que acontece do outro lado? Nós temos sinal, olha aí, sinal contrário de A. Quem é esse camarada? Esse camarada é esse aqui, ó. Tá? Aqui nós temos sinal contrário de A e aqui nós temos sinal que é o mesmo sinal de A. Bom, então se nós temos aqui A maior do que zero, vamos ver para o A menor do que zero. Quem é esse pontinho aqui? É o zero da função. Menos b sobre A. Tá? Menos b sobre A. Eu tenho para cá, nós vamos avaliar a esquerda e a direita da nossa função. E para o lado de cá, o que eu tenho? Sinal contrário. E do lado de cá, mesmo sinal. Mesmo sinal de A, tá? Que é essa relação aqui. Então, essa é a primeira aula que eu trago para vocês sobre a parte de inequação. Nós podemos resolver inúmeros exercícios, podemos plotar esses gráficos, depois podemos fazer sistemas de inequações. O que esse estudo nos ajuda a entender, principalmente quando nós estamos estudando a relação dos sinais de maior, menor, menor ou igual, ou maior ou igual, tá?
Gostou dessa aula? Como que ela foi para você? É uma aula que por enquanto está com muita letra, muita técnica. Você precisa esmiuçar um pouco mais? Se esse for seu caso, deixa aqui nos comentários que aí eu já vou para uma segunda aula para tratar desse assunto com vocês. Tá legal? Aguardo vocês onde? Numa próximo encontro. Mas lembre-se, eu sou o professor Ija, deixa like, deixa comentário, marque os amigos, divulgue nosso canal, nos ajude a produzir mais conteúdos para vocês e essas são as dúvidas de vocês que nos ajudam também a criar conteúdo baseado nos seus problemas.